A gente de volta aqui com Falando Nisso, hoje dia de Papo Cabeça, psicanalista Douglas Brito aqui para falar com a gente sobre ansiedade que gera aquele medo incontrolável, atrapalha o seu dia a dia. Pode ligar, tirar suas dúvidas, lembrando que não precisa se identificar. Mas antes eu tenho um toque delicioso, cheiroso para vocês. Maio está chegando, lembra o quê? Dia das Mães está chegando e o Vale Sul Shopping está com uma promoção que vai deixar sua mãe ainda mais cheirosa, ainda mais linda e é muito fácil. Junte R$300 em compras e troque por uma manteiga corporal The Body Shop. Tá aqui, ó. São 3 aromas para você escolher qual combina com a sua mãe. Gente, cada um mais lindo e gostoso e cheiroso que o outro. Tem morango, mel e moringa. Hoje eu vou mostrar para vocês esse daqui, ó. Esse aqui, tá vendo? É de morango, cheirosérrimo, sua mãe pode passar na mão, pode passar na pele, fica super macio, um presentaço. E o Vale Sul Shopping também preparou um espaço experiência na praça de eventos para as clientes testarem os produtos The Body Shop, ou seja, sua mãe, você e ainda receber um tratamento gratuito nas mãos. Lembrando que os cupons são acumulativos do dia 27 de abril até o dia 10 de maio, tem muito tempo, só o Vale Sul Shopping presenteia as mães em todos os momentos e sabe por quê? Olha que delícia! Porque você, no Vale Sul, é muito, mas é muito mais do que especial. Você é para lá de especial para o Vale Sul Shopping. E agora a gente volta na nossa conversa, né, Luquinha? Sobre a tal da ansiedade. Eu vou voltar lá para o meu lugar. Chega junto, Sol. Chega junto que o Ulisses está contando aqui que ele é muito ansioso. E é aquele mesmo caso que a gente viu, que mas no caso dele acho que é até um pouco pior, porque quando ele vai sair de casa, gente, ele tem uma tremedeira. Ele tem medo e depois que ele sai de casa, esse medo acaba estragando tudo, sabe? Ele tem medo de pegar a estrada, mas daí esse processo de tremer. Isso é ansiedade ou está desenvolvendo algo até pior? Não sei, doutor. Pode acontecer isso? Isso pode estar acontecendo em situações mais graves, realmente. Agora, precisa entender que a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Em algum momento da vida, vou fazer uma prova, fazer um teste, alguma coisa que exija minha atenção e tudo mais, eu vou ter uma crisezinha leve de ansiedade, ficar tenso na hora da prova, mas depois é passado aquele momento, eu volto ao normal. É isso que tem acontecido com todo mundo. Não voltando ao normal, ou é a sensação estando o dia todo, ou em crises mais agudas, realmente a situação precisa entrar até com ansiolítico muitas vezes. É um caso desse, que pode ser que precise entrar até se entender o que está dando origem a isso. Exatamente. Vamos ver o que o Alexander, aqui de São José dos Campos, tem de dúvida em relação a esse assunto. Muito obrigada pela sua participação, Alexander. Pode fazer a sua pergunta, o Dr. Douglas está aqui justamente para nos orientar, para tirar todas as nossas dúvidas. Muito boa tarde, viu? Boa tarde a todos, a você, ao Lucas, ao doutor. Obrigada. É o seguinte, eu queria saber ansiedade nas crianças. Porque eu tenho um filho de 10 anos e ele é muito ansioso. Tipo assim, você tem um exemplo daqui a um mês e já fica preparando, pergunta que hora que vai ser, que roupa que ele vai usar. E assim, é muito ansioso. Deixa eu fazer uma pergunta para você rapidinho. Você ou sua mulher são ansiosos? Eu sou um pouco. Só complementar aqui que a Karen, que está falando aqui com a gente, é a irmãzinha dela. Mas a Karen tem 10 anos, ela está assistindo a gente agora. Linda. Até a irmãzinha dela pediu a Renata de Caçapá pediu pra gente conversar com ela, né? E disse que ela é tão ansiosa que ela chega a roer a unha do pé. Ô, Karen, não pode não, gatinha. Você é muito linda para fazer isso. Ansiedade em crianças. Boa pergunta, viu? É por aí mesmo. É por aí mesmo? É por aí mesmo, pelo seu raciocínio, é por aí. Porque, em geral, as crianças, eles imitam muito o que os pais fazem, né? Então, se tem esse climão em casa de ansiedade, de tensão, a criança assimila isso e começa a agir dessa maneira também. Então, o que os pais fazem? Às vezes, eles até tentam disfarçar, mas eles colocam muita atividade para a criança. O que faz com que a criança fique ansiosa, porque ela tem que cumprir aquela expectativa que os pais têm em cima dela. Então, isso é mais um item que vai fazendo com que a criança fique mais ansiosa. E tem que fazer o que nessa hora? Organizar tudo isso, precisa realmente todas essas atividades, ela precisa ser criança, precisa brincar com o tempo livre, ela precisa ter algumas coisas assim. E isso normalmente é avaliado na escola, a escola tem equipe que ajuda nisso, mas a psicóloga infantil também ajuda e precisa nesse momento. Ok, então, papai, diminui também um pouquinho a ansiedade, né? Porque senão vai afetar a criança, né? Com certeza, Sol. E a gente conversou com uma telespectadora que não quis se identificar e ela contou pra gente como que a ansiedade fez parte da vida dela e como chegou a atrapalhar o seu dia a dia. Confere aí. A primeira coisa, eu fazia tudo correndo.
Eu andava correndo, como se eu estivesse perdendo um voo, que eu precisava estar naquele voo, então eu só andava correndo. E não tinha tempo para assistir uma televisão, porque eu estava perdendo tempo. Até para tomar banho, eu tinha que tomar banho num minuto, porque senão eu estava perdendo tempo. Então a ansiedade me levou a ter uma compulsão no trabalho. Trabalhar desordenadamente, sabe? Eu trabalhava por conta própria, então eu podia, de madrugada até a noite, eu estava exercitando aquela compulsão. Isso porque eu tinha 3 filhos, tinha marido e tudo, a casa, tudo, mas eu era elétrica. Eu afastava porque os outros falavam muito lento, as pessoas eram muito devagar, eu não tinha paciência. Eu que afastava. Foi só depois que eu entrei em Neuróticos Anônimos, lá que eu tomei consciência que isso era uma doença. Lá que eu tomei consciência que aquela gastrite crônica que eu tinha era devido à ansiedade. Antes de eu entrar na Irmandade, eu era toda cheia de dor, toda de cara fechada, então, e sem energia também, sem uma energia. Tudo aquilo que eu fazia automaticamente, sabe? Então, eu não dava tempo para dormir, não dava tempo para nada. Fui entender que era uma doença e fui vendo que era um desequilíbrio. E fui percebendo também que nesse corre-corre, lá na frente, eu fui ter a doença da infelicidade, que é a depressão. Então, eu sei que hoje, se eu correr muito, eu sei que lá na frente a depressão está me esperando. Então, eu tomo consciência, por que eu estou correndo. Porque, sabe, eu faço muito, eu me vigio muito nesse sentido. Ela teve coragem de buscar ajuda. Então, doutor, ela afastou as pessoas do lado dela, ela teve gastrite, ela teve depressão, e, ou seja, a vida dela era um turbilhão. Ela tomou essa consciência. Como é que o ansioso consegue tomar essa consciência? Mas sabe que teve uma coisa que ela falou no começo que eu achei interessante, que eu escuto muito isso, as pessoas acham que ela está certa. Sim. E que as outras pessoas em volta são muito lentas e não fazem as coisas no tempo certo, e tem que fazer. Ela não toma consciência que é ela que está errada, que o processo é com ela, é ela que está exagerando naquilo, não o mundo à sua volta. Então, tem que parar um pouco, tem que observar. Eu estou fazendo coisa demais, em tempo apertado demais, tem alguma coisa errada no processo. Infelizmente, a Paula, ela disse que o pai dela morreu por conta da ansiedade. Luquinha, a gente vai saber essa história já já. Pois é, Solange, e o corpo do ator, o diretor de teatro também, Antônio Abujamra, foi cremado hoje em São Paulo. Ele morreu em casa aos 82 anos de infarto. Abujamra estava na TV Cultura desde 1971. Antes ele passou por diversas emissoras, inclusive a Band. E uma tempestade no Texas tem granizos enormes do tamanho de uma bola de beisebol. E a gente mostra mais para vocês, não sai daí não, mas a gente vai para o intervalo com aquele carinho tão especial do pessoal que manda pelo WhatsApp. Bianca, papai Anderson não esqueceu de você. Eu te amo, filha. Beijos. Eu sei que você sabe que